noite, boa tarde para todo mundo. É dia de estreia hoje. Estamos com um novo cenário. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer com tudo o que você precisa saber. E aí estamos aqui, o pessoal da redação já está trabalhando para todo mundo. Todo mundo já está muito feliz para a estreia dos novos cenários aqui da TV Prime News. Você não pode perder. Vamos rápido intervalo e voltaremos já já para todo o Brasil. Do carro, uma família vê uma casa à venda. E se for melhor esperar mais? O pai olha para a mãe. E se eu estiver sonhando Em uma alto lanchonete, demais? uma jovem olha o celular. E se a casa não encher? No teatro vazio, a cantora Zezé Mota. E se eu não aguentar o tranco? Um estudante passa a mão na E se cabeça. o mundo nunca mais voltar No consultório ao normal? médico, a apresentadora A gente Eliana. sabe que neste momento sua cabeça está a mil. A verdade é que a nossa também está. No estúdio, o cantor E Luan quando isso Santana. acontece, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. No estúdio, a modelo Paola Mas Antonini. você já parou para pensar que ninguém é bom em tudo? Muito menos o tempo No todo. campo de futebol, o É apresentador por isso que Tadeu queremos Schmidt. ser bons naquele momento que mais importa. Quando você precisa. No ônibus, o estudante usa o app Bradesco e sorri. No avião, a jovem olha pela janela. Zezé Mota se apresenta com os E a gente músicos. oferece o apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Na agência Atendimento Bradesco, a família contrata crédito. Muda-se para casa nova. A criança tira a placa de vende-se. Porque entre nós, você vem primeiro. Bradesco. Uau, Shopping 727. Uau, Shopping 727. 77. 77. É Shopping aniversário, frete grátis no presente. Uau, Shopping 727. Comemore o 7 do 7, aniversário Shopping com frete grátis. Vem pro app. Vou fazer minha mala que já demorou. Viver viajando é muito mais legal. O app Decolar no celular baixou. E pro TBT eu vou dizendo tchau. Eu tô na brisa e já botei na mala o que precisa. E hoje eu tô de boa, tô na brisa. Eu vou de Decolar que economiza. E assim eu canto. Yeah, 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 yeah. Eu quero viajar e dizer tchau pro TBT. Yeah, 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 yeah. Eu quero decolar e dizer tchau pro TBT. Tchau, TBT. É hora de decolar. Yeah, 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 yeah. É fácil decolar e dizer tchau pro TBT. Yeah, 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 yeah. Eu quero decolar e dizer tchau pro TBT. Olá, boa tarde para meus amigos de todo o Brasil. Olha só a nossa nova casa, o nosso novo programa. Estamos começando com você, por você e pra você. É notícia, informação, em tempo que você precisa saber. Mostra a nossa nova casa aí pra mim, produção. Mostra a nossa nova casa, o nosso novo cenário, aqui muito mais tecnológico. É o nosso Fato em Alerta, com notícia, informação, prestação de serviço para você. Você vai ficar muito bem informado. É o tempo real, é o tempo que você, olha, tempo para você, por você, tudo que você precisa saber. Olha, gostei da nossa nova casa aí, vocês gostaram? Comigo é assim, comigo é notícia atrás notícia e é na cara, falamos na cara. Olha, muito obrigado, hein, pela TV Prime News me dar essa nova casa, esse novo programa, né, o Fato em Alerta. Eu já quero fazer meus agradecimentos, né, pela TV Prime News, porque é um programa, né, a mudança de nome foi de repente também. Conversamos com a nossa produção, conversamos com nossos diretores daqui do programa e conversamos muito bem e percebemos que tinha que haver uma mudança aqui na nossa programação novamente, né? Estamos aí juntos com você, coladinho com você, informação uma atrás da outra. Tamo junto? Tamo misturado? Aqui pela TV Prime News. Vamos lá? Vamos com a gente, tá bom? Olha, nosso programa,
recheado de informação, recheado de... Coloca pra mim, por favor. Ah, eu tenho um recadinho, né? Ah, pode ser, tem um recadinho pra você. Você vai saber. Depois do recadinho, eu conto as notícias que a gente vai debater hoje. Quer diversão, mas não abre mão da economia? Com Sky pré-pago você se diverte junto com toda a família, aproveitando com a semana que tá começando como 0800 940 2356. Olha só, presta sua atenção no que a Sky tem tudo pra você. Ela tem desenhos, séries, filmes, programas de TV e muito mais. Jornalismo em 24 horas pra você, meu amigo. YouTube do coração, a gente torce junto. Tem desenho pra família, tem desenho pros filhos, tem novela, filmes, séries, muito mais. Entenda como funciona. Ei, você já conhece o Sky pré-pago? É a nossa TV por assinatura que funciona como os planos de celular pré-pago. Ou seja, não existe mensalidade, fatura ou multa. Bom, né? E é como recarregar os créditos do celular. Olha só. Primeiro de tudo, você deve escolher o seu produto Sky pré-pago. Aqui tem a opção de adquirir só o equipamento receptor ou o kit completo. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Caso já tenha uma antena via satélite instalada em casa, seja ela da Sky ou de qualquer outra operadora compatível e em boas condições, você só vai precisar comprar o nosso equipamento receptor e conectar um no outro. Agora, se não possui uma antena via satélite ou ainda usa parabólica, você precisa adquirir o nosso kit completo, que vem com a antena, cabos e o equipamento receptor. Aí é só instalar tudo certinho. Fácil, né? É como se estivesse comprando um celular. E para assistir, basta recarregar. Você escolhe a recarga que tem os filmes, as séries, as notícias, os esportes, os desenhos animados que mais combinam com o seu gosto e contrata por 3, 7, 15 ou 30 dias. O controle é todo seu e é super fácil, rápido e seguro de fazer pelo nosso site ou no app. Com a confirmação do pagamento, os canais já são liberados na sua TV. E aí, já dá para curtir a programação da Sky sem sair no prejuízo, porque quem escolhe o quanto quer recarregar é você. Esse é o Sky pré-pago, mudando o seu jeito de se divertir. Entendeu? Então pega essa, 0800 940 2356, 0800 940 2356. Com a Sky, a gente se diverte junto. Olha, sempre inovação pra você, hein? A Sky preparando um monte de coisa pra você. Ó, já me coloca o Cássio. Olha só, lembra desse médico? Coloca a foto do infeliz aí, coloca a foto desse cara. Lembra do médico lá que abusou daquela mulher? No último programa lá do Hora da Notícia, da semana passada, nós trouxemos esse caso. Ainda esse caso tá à tona, hein? Ainda esse caso tá à tona. O que a gente vai trazer agora pra vocês? O médico tá preso, né? Continua preso. Mas a polícia tá investigando uma coisa. Vem pra cá, por favor. Uma coisa a polícia tá investigando. 40, além daquela mulher, preste sua atenção. Além daquela mulher, além daquelas crianças, né? Uma, como nós sabemos, ele fez um parto de uma mulher, né? Antes daquela que ele tinha abusado. Nasceu gêmeos. Presta sua atenção aqui. Nasceu gêmeos. Um morreu, um não resistiu. A polícia está investigando o porquê. O outro continua internado. A mulher que fez uma entrevista com a gente, ela disse isso. Ela falou, meu filho morreu, o outro continua internado em estado grave. Presta sua atenção. Depois aconteceu tal, aquela mulher lá que foi abusada, que vocês viram o vídeo tudo certinho. Tá. Agora a polícia ela investiga. Além dessas duas mulheres, investiga 40. Presta só atenção. 40 casos. Enche a tela aí pra mim, por favor, desse cara, desse infeliz aí. 40 casos a polícia investiga hoje sobre esse cara. O cara continua preso? Vamos agora conversar com a nossa repórter. O cara continua preso ainda no Rio de Janeiro? Continua preso pagando pelo que ele fez? Em falando nisso, eu vou trazer também uma nova lei, né? Que o pessoal tá falando hoje em dia, que foi prorrogada, criada em outubro do ano passado. Vai fazer um ano.
sobre essa nova lei. Eu vou trazer também isso aí, tudo pra você. O médico continua preso? Tem a repórter aqui pra mim, por favor, ô Clebinho. Por favor, tem a repórter aí pra conversar comigo? Tem? Boa tarde pra você, direto do Rio de Janeiro, Fabiola Correia, que vai trazer todas as informações. Boa tarde pra você. Pois é, hoje a polícia recebeu um ofício com 44 nomes de pacientes que também passaram pelo anestesista Giovanni Quintela. Elas foram atendidas por ele em um outro hospital, o Hospital da Mãe, em Mesquita. Não quer dizer que todas foram violentadas ou sofreram abuso pelo médico. A polícia agora vai investigar exatamente isso, deve chamar todas elas para prestarem depoimento. Até porque o inquérito foi desmembrado, a polícia fez isso hoje, Bate. Existe um inquérito em relação ao flagrante da imagem que ele aparece cometendo o estupro. Esse já está quase concluído, segundo a delegada Bárbara Lomba, deve ser finalizado na terça-feira. Nesse momento, inclusive, há uma informação de que ela estaria ouvindo a vítima em um local fora aqui da delegacia. A gente está aqui aguardando a chegada da delegada. E o outro inquérito é exatamente referente a outras possíveis vítimas que não param de chegar aqui à delegacia da mulher, exatamente denunciando esse médico. E você sabe, Bate, que houve um levantamento também que demonstra que ele não atuou apenas como anestesista. Ele também já atuou em 10 hospitais, tanto da capital quanto da Baixada Fluminense, como ginecologista, mastologista e clínico geral. Então, além dessas atuações dele, a polícia vai levantar todas essas pacientes que passaram por ele, até em outras especialidades que ele tinha, e também agora vai ouvir todas essas mulheres. Inicialmente, a gente acreditava que ele teria cometido pelo menos 30 estupros, mas com a chegada desse ofício com 44 nomes, todos aqui acreditam que esse número possa ser ainda maior. A grande novidade de hoje também, Bate, é que o Ministério Público denunciou o médico anestesista pelo crime de estupro de vulnerável contra essa vítima, que estava em trabalho de parto no momento em que ele foi flagrado cometendo o estupro. Segundo a denúncia, o médico agiu de forma livre, estava consciente, não deu chance de defesa à vítima, até pela quantidade de sedativo que foi administrado. Ele então segue preso em Banco 8, no complexo de Jericinó, e por enquanto está sem advogado. Olha, a pergunta que eu deixei no programa passado, obrigado, nosso repórter, a pergunta que eu deixei do programa passado, eu falei o quê? Eu falei, será que existe outros médicos que ocorre isso? Lógico que existe. Outros anos passados, outros médicos já foram presos por causa disso, de ficar abusando de pacientes. Cara, isso serve pra quê isso aí? Eu já vou continuar falando, mas o pessoal aqui tá falando pra mim parar de falar. Eu tenho a nossa outra repórter que vai continuar trazendo as outras informações, direto do nosso Rio de Janeiro. Quem é a repórter? Eu não tenho o nome dela ainda, mas coloque aí na tela. Boa tarde para você. Boa noite para você, boa noite a todos. O Giovanni já está no presídio, ele permanece preso. A chegada dele foi bastante tumultuada mesmo, por conta desse crime que chocou o país inteiro, A Justiça aceitou essa denúncia do Ministério Público, ou seja, o Giovanni, a partir de agora, é réu nesse processo. Ele vai responder por estupro de vulnerável. Isso em relação ao caso que foi flagrado dentro de um hospital público em São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense, onde o Giovanni aparece praticando essa violência sexual contra uma mulher que está deitada na maca. A mulher está no centro cirúrgico no momento do parto. Isso aconteceu dentro dessa maternidade. O Giovanni, ele vai responder por vários processos, só para a gente entender. Esse processo que ele virou réu, que a Justiça já aceitou a denúncia, é em relação a esse processo do flagrante, onde existem essas imagens que flagraram a violência. Mas a polícia decidiu desmembrar esse caso, A polícia agora também está investigando se o Giovanni praticou outros abusos ao longo
longo da carreira dele. O que se sabe até agora é que nos últimos 6 meses ele já atendeu pelo menos 50 mulheres. E 6 casos até agora a polícia considera suspeito, né? Atitudes suspeitas deles. Todas essas mulheres estão sendo ouvidas, os familiares estão sendo ouvidos, equipes também dos hospitais, equipes de enfermagem, várias pessoas ainda estão sendo ouvidas pela polícia. Inclusive a mulher que foi registrada nesse vídeo, né, que aconteceu o flagrante, ela prestou depoimento hoje à polícia. Eles a delegacia preferiu ouvir ela fora da delegacia, né, para evitar a exposição, já que esse caso ganhou uma grande repercussão. Então os policiais não revelaram esse local, mas eles foram até essa mulher e pegaram o depoimento dela e do marido dela, né? O marido dela disse, inclusive, que não ficou o tempo inteiro dentro da sala de cirurgia, ele estava no centro cirúrgico, mas em determinado momento ele saiu do centro cirúrgico e aí teria sido exatamente o momento onde o Giovanni praticou essa violência. Então, as atualizações do caso são essas. Por enquanto, ele é réu nesse processo. Obrigado por todas as informações, mas olha só, deixa eu continuar falando aqui. Será que existe isso? Existe, sim, outros médicos já foram punidos. Mas pra que você tá perdendo seu tempo? Ai, Thiago, então quer dizer que se os médicos estão perdendo tempo pra quem abusa, sim. Pra quem não esses idiotas aí nem servem para ser chamado de médico. Isso aí é uns otário que não serve para não sei por que tá fazendo isso, perde seu tempo. Você tira um lugar, como assim um lugar? Um lugar da faculdade, um lugar de outra pessoa que quer estudar, quer pegar uma mesma coisa séria, você tira o lugar dela e você, pra que estudar? Pra que esses caras vão perder o tempo de estudar esses tapados? Pra isso que o mundo tá desse jeito, não melhora por conta de pessoas que trazem negatividade, só coisa negativa. Pra que estudar? Pra que você perder o seu tempo? Agora, uma coisa eu digo aqui, o cara não foi homem de bater frente a frente com o pai da criança. O esposo da mulher que ele abusou. Ele não foi homem de fazer isso aí. Pra que você faz isso? Pra que perder o seu tempo de estudar pra você ir abusar as mulheres? Que é isso? Que é isso que uma pessoa que não dá pra entender, uma pessoa dessa, uma mentalidade, o que ela vai receber? Ela vai receber o inferno, né? Porque na hora que a doutora dele falou, não doutora de médico, tá? De hospital. A doutora lá da polícia. Que na hora que ela falou que existia provas, o cara regalou os olhos. Ele falou, existe um vídeo? Ela falou, existe um vídeo? Existe um vídeo. E o que o cara recebe com isso? Não recebe nada. Nada. Eu vou para um rápido intervalo e volto já, porque a gente vai trazer também um caso à tona de um homem. Olha só, presta atenção. Esse caso aí que a gente vai trazer é de confusão. Um homem mata a própria mulher porque ele descobriu que ela matou a própria sogra. Então quer dizer, ele mata a mulher e ele descobre que ela matou a sogra, que quer dizer que é a mãe dele. Meu Deus do céu. Reportagem daqui a pouco tá pronta, né? Acompanhe. Agora tem um intervalo e eu volto já. Brasil, me espera. Vou fazer minha mala que já demorou. Viver viajando é muito mais legal. O app decolar no celular baixou. E pro TBT eu vou dizendo tchau. Eu tô na brisa e já botei na mala o que precisa. E hoje eu tô de boa, tô na brisa. Eu vou te decolar que economiza. E assim eu canto. Eu quero viajar e dizer tchau pro TBT. Eu quero decolar e dizer
dizer tchau pro TBT. Tchau, TBT, é hora de decolar. É fácil decolar e dizer tchau pro TBT. Eu quero decolar e dizer tchau pro TBT. Do carro, uma família vê uma casa à venda. E se for melhor esperar mais? O pai olha para a mãe. E se eu estiver sonhando Em uma alto lanchonete, demais? uma jovem olha o celular. E se a casa não encher? No teatro vazio, a cantora Zezé Mota. E se eu não aguentar o tranco? Um estudante passa a mão na E se cabeça. o mundo nunca mais voltar No consultório ao normal? médico, a apresentadora A gente Eliana. sabe que neste momento sua cabeça está a mil. A verdade é que a nossa também está. No estúdio, o cantor E Luan quando isso Santana. acontece, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. No estúdio, a modelo Paola Mas Antonini. você já parou para pensar que ninguém é bom em tudo? Muito menos o tempo No todo. campo de futebol, o É apresentador por isso que Tadeu queremos Schmidt. ser bons naquele momento que mais importa. Quando você precisa. No ônibus, o estudante usa o app Bradesco e sorri. No avião, a jovem olha pela janela. Zezé Mota se apresenta com os E a gente músicos. oferece o apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Na agência Atendimento Bradesco, a família contrata crédito. Muda-se para casa nova. A criança tira a placa de vende-se. Porque entre nós, você vem primeiro. Bradesco. Estamos de volta para o Brasil aqui no Fato em Alerta. Olha, continuamos aqui. Coloca a foto do infeliz aí. É um caso de confusão, uma família de confusão. O homem mata a própria mulher porque ele descobriu que ela matou a própria sogra. O que? Matou a mãe dele. Reportagem tá na tela, acompanha que a gente põe aqui no Fato em Alerta. Durante quase todo o dia, a casa da família ficou isolada para a perícia da Polícia Civil. As equipes tiraram diversas fotos e levantaram impressões digitais. O imóvel era cercado por portões e muros altos. Eu conversando com o rapaz ali, falou que ele passava que normal, conversando com todo mundo. E o cara não pensou no que ele fez, né? Neucir Freitas foi preso pela Polícia Militar. Durante a fuga, depois de abandonar os corpos na própria residência, no Parque Rio Branco, ele seguia para São João da Barra, mas parou na casa de familiares em Barcelos. Aos PMs, Neucir apresentou a versão que assassinou a esposa a facadas ao descobrir que ela teria matado a mãe dele por esganadura. A idosa era cadeirante. A Polícia Civil pretende ouvir os depoimentos de vizinhos e parentes da família. O preso já tinha uma passagem por homicídio. As primeiras investigações revelam que não houve gritos ou pedidos de socorro das vítimas. Os agentes querem saber se a ação foi premeditada. Devido à saúde debilitada, a idosa morava com o casal e ficava aos cuidados da nora, que teve o corpo localizado com cortes no pescoço. A fuga de Neucir teria sido numa bicicleta, o que não despertou suspeitas na rua. Não teve grito, não teve nada. Entendeu? Foi um troço que nem eu mesmo, a minha ficha não caiu. Entendeu? Eu tô apavorada. Os corpos foram descobertos apenas depois que o marido confessou o crime aos familiares. Os laudos do Instituto Médico Legal darão novas pistas sobre a versão apresentada aos PMs. A violência doméstica assusta. Pesadelo, só Jesus mesmo, para ter misericórdia, sabe? Porque o amor das pessoas tá se acabando, moço. Só Deus mesmo, olha. Tô muito triste, fiquei muito triste com tudo que aconteceu. Com os assuntos, olha, a gente vai mostrar agora, enche a tela aí pra mim. Você que tá acompanhando agora, eu tinha trago a notícia do médico, né? Lembra do anestesista que foi preso e tal. A notícia que eu quero trazer também é o que tá revoltando todo mundo, que me revoltou também. Em outubro, do ano passado, foi criada uma nova lei que impedia de pessoas, né, que abusavam, os abusadores, que abusavam de mulheres, certo? Para proteger elas. O ano passado, isso. Hoje em dia, vai fazer um ano dessa nova lei. Melhorou alguma coisa? Não melhorou. Piorou cada dia mais. Por quê? Porque esse médico aí, que trabalha no governo, para quem trabalha pro governo, não pode perder o cargo. Então esse cara que foi preso hoje, ele não vai perder o cargo, vai continuar sendo médico, vai continuar sendo anestesista. Mudou alguma coisa? E aí eu te pergunto, será que vai continuar mais gente fazendo isso?
usando, estudando, perdendo o seu tempo para fazer isso. Que mentalidade podre. Mentalidade podre. Isso que não dá para entender. Não dá para entender. É só isso para relatar, tá? Vamos, governo. Vamos mudar alguma coisa? Gerar acusações. Olha só, vamos agora para casa abandonada. Qual é o nome da mulher lá? É Margarida Bonetti, a dona da residência. Vamos agora trazer o caso dessa mulher que foi feita refém há muitos anos. A polícia entrou, você sabe disso, que a polícia entrou. Deixa a tela aí pra mim, da imagem dela. Essa, no começo da história, todo mundo era a mulher da cara de branco. Depois descobriu que o nome dela é Margarida Bonetti. A vítima, que foi feita refém há muitos anos. E na quarta-feira, a polícia teve uma mega operação que fez parte, né, de entrar com uma investigação, né, tendo com a vítima, que é a Margarida. A polícia invadiu a casa dela porque ela não queria abrir a porta. Então você acha certo que a polícia ter feito isso? Você vai entender agora a reportagem? A polícia entrou lá. Entenda agora a reportagem e depois a gente vai trazer outra pra você entender. Vamos lá, Brasil. No portão da mansão, uma multidão de pessoas. Jornalistas, policiais, vigilância sanitária, agentes da prefeitura, representantes de uma ONG e curiosos cercaram o casarão que ficou famoso em um podcast. No local mora apenas a idosa Margarida Bonetti, de 63 anos. Devido às condições quase insalubres do imóvel, a polícia investiga uma possível situação de abandono de incapaz. E realmente a gente constatou que as condições lá não são para habitação, né? O cheiro é insuportável, não dá para ficar lá dentro. Dentro da mansão, a situação é esta: lixo espalhado, acúmulo de caixas, restos de comida e muita sujeira. A polícia solicitou que um parente da idosa fosse até o local para que ela pudesse ser retirada de lá. Ela sendo considerada uma pessoa idosa, que não tem mais condições de discernir nesse sentido, até pelas condições da casa a gente percebe isso, a responsabilidade é dos familiares de acordo com o Estatuto do Idoso. A idosa não quer deixar o imóvel e quis impedir a entrada da polícia. Os agentes tiveram que pular a janela. O tempo todo ela é resistente, ela repete as mesmas palavras: sai da minha casa, respeita a minha privacidade, vocês não podem entrar aqui. A investigação teve início depois que vizinhos da mansão, que fica em Higienópolis, na região central de São Paulo, ligaram para várias delegacias dizendo que uma pessoa que apresentava problemas de saúde mental morava sozinha e precisava de ajuda. Margarida já teve o nome na lista de procurados do FBI. Ela foi acusada de trabalho análogo à escravidão e agressão contra uma ex-empregada quando morava nos Estados Unidos. Durante as investigações, ela retornou ao Brasil e não respondeu pelos crimes. A ativista Luísa Mel também esteve no local e resgatou um cachorro que morava com a mulher. Na semana passada, ela já havia retirado outros 2 animais do imóvel. Houve resistência e discussão. Ela é minha, não vai pegar essa também não. Não mesmo. Quando a gente entrou, ela veio, arrancou o cachorro da minha mão, enfiou dentro da malha e começou a sufocar o cachorro. Uma perícia foi realizada na mansão para saber as condições estruturais e de salubridade e se há necessidade de interdição. Margarida deve ficar com os familiares. Agora, continuando aqui, por que ela não sai daquela casa? Você deve se perguntar na sua casa. Na sua casa, na sua residência. Por que ela não sai daquela mansão? Você vai entender agora a história. Você vai sacar tudo. Depois do meu recadinho. E aí, girando o recadinho, em seguida a gente tem a reportagem. Quer diversão? Mais um abramão da economia. Com o Sky pré-pago você se diverte junto com toda a família, aproveitando com a semana que tá começando como? 0800 940 235 Olha só, presta sua atenção. No que a Sky tem tudo pra você. Ela tem desenho, séries, filmes, programas de TV e muito mais.
Jornalismo em 24 horas pra você, meu amigo. E o time do coração, a gente torce junto. Tem desenho pra família, tem desenho pros filhos, tem novela, filmes, séries, muito mais. Entenda como funciona. Ei, você já conhece o Sky pré-pago? É a nossa TV por assinatura que funciona como os planos de celular pré-pago. Ou seja, não existe mensalidade, fatura ou multa. Bom, né? E é como recarregar os créditos do celular. Olha só. Primeiro de tudo, você deve escolher o seu produto Sky pré-pago. Aqui tem a opção de adquirir só o equipamento receptor ou o kit completo. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Caso já tenha uma antena via satélite instalada em casa, seja ela da Sky ou de qualquer outra operadora compatível e em boas condições, você só vai precisar comprar o nosso equipamento receptor e conectar um no outro. Agora, se não possui uma antena via satélite ou ainda usa parabólica, você precisa adquirir o nosso kit completo, que vem com a antena, cabos e o equipamento receptor. Aí é só instalar tudo certinho. Fácil, né? É como se estivesse comprando um celular. E para assistir, basta recarregar. Você escolhe a recarga que tem os filmes, as séries, as notícias, os esportes, os desenhos animados que mais combinam com o seu gosto e contrata por 3, 7, 15 ou 30 dias. O controle é todo seu e é super fácil, rápido e seguro de fazer pelo nosso site ou no app. Com a confirmação do pagamento, os canais já são liberados na sua TV. E aí, já dá para curtir a programação da Sky sem sair no prejuízo, porque quem escolhe o quanto quer recarregar é você. Esse é o Sky pré-pago, mudando o seu jeito de se divertir. Entendeu? Então pega essa, 0800 940 2356, 0800 940 2356. Com a Sky, a gente se diverte junto. Na reportagem você acompanha tudo isso e muito mais sobre a mansão de Margarida Bonetti. Quem são os herdeiros do Barão de Bocaina? Margarida Bonetti é membro dessa família, que tem um patrimônio avaliado em mais de 100 milhões de reais. Por que, mesmo com tantos patrimônios, a disputa principal se concentra em um casarão velho e, em grande parte, deteriorada por dentro e por fora? A partir de agora, você vai entender o que a família de Margarida tem e o porquê a mulher da casa abandonada se nega a sair de lá, mesmo vivendo em meio a um verdadeiro entulho. A história é ainda mais surpreendente do que parece. Vamos começar mostrando o que o médico Geraldo Azevedo deixou após a morte para as 3 filhas. Entre elas, a mulher que manteve sob tortura, a empregada doméstica por quase 20 anos. Em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, ficaram 4 imóveis deixados pelo pai de Margarida, um valor de aproximadamente 20 milhões de reais. O bairro de Higienópolis é um local procurado por pessoas de alta classe, que buscam um lugar confortável, bem seguro e arborizado em meio à selva de pedras que é a capital paulista. O metro quadrado está avaliado em 25 mil reais. Para se ter uma ideia de como é caro morar ali, o menor apartamento da América Latina tem apenas 10 metros quadrados e está sendo vendido por 200 mil reais. Celebridades como Adriane Galisteu e Jô Soares escolheram ali para morar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também vive no bairro. E foi também o local escolhido pelo médico Geraldo Azevedo para morar com a esposa Maria de Lourdes e as 3 filhas. Antes de mostrarmos os imóveis, é importante contar como ficou a divisão de bens depois da morte do seu Geraldo, o pai da Margarida, na década de 90. Quando ele morreu, ele dividiu exatamente assim. Todos os bens, 50% deles, ficaria para Dona Lourdes, a esposa dele, mãe da Margarida.
O restante seria dividido entre as 3 irmãs. Só que cerca de 3 anos antes da mãe da Margarida morrer, ela mesma deixou um testamento onde dizia que a parte que foi deixada para ela, ou seja, 50% de tudo, ficaria com a Margarida. Então, quando a dona Lourdes morreu, a Margarida acabou ficando com muito mais do que as outras 2 irmãs. Foi aí que começou o conflito entre elas. Esse inventário está correndo desde 1998. São poucos imóveis que já poderia ter sido resolvido, mas a discórdia entre as irmãs é tão grande, tá, que não há um interesse em resolver essa pendência. O primeiro imóvel que vamos mostrar fica na rua Tinhorão. O imóvel está para alugar e é avaliado em R$2 milhões. Margarida tem 70% do direito sobre o imóvel. Esse imóvel aqui foi comprado pelo Geraldo, pai da Margarida, como investimento. Eles já moravam aqui no bairro de Higienópolis e ele comprou aqui para alugar. Então a família sempre lucrou com esses aluguéis. Inclusive, tem uma placa aqui, está meio apagada, mas aqui diz que está para alugar e antes disso, aqui funcionava um salão de beleza. Para ter uma ideia, aqui neste local, esse metro quadrado aqui, no total a casa sai avaliada em aproximadamente R$2 milhões. Segundo vizinhos, a família nunca morou aqui, usava apenas para alugar. A gente vai até tentar conversar com algum morador, porque aqui é um bairro, é uma rua, tipo uma vila. Tem algumas casas e também alguns comércios. A gente quer saber se essas pessoas de fato sabiam que a família é a proprietária aqui deste imóvel e se as pessoas conheciam a história da Margarida. Faz muito tempo que eu tô aqui. Mas a senhora não sabia que era da família? Não. Que a história é um mistério, né? Porra! Depois de tantos anos, né? Continua um mistério. A senhora já viu ela passar por aqui? Já vi uma vez. E como é que ela estava? Normal, com o rosto branco. O rosto estava branco também? Ela passou, é como se fosse uma pomada? Isso. Você já viu também? Já, sim. E qual foi a impressão que passou para vocês? Qual a impressão? A gente fala, só pode ser uma pessoa doida, né? Eu acho que ela se escondendo, né? Porque ela só andava com o rosto cheio de pomada, né? Você acha que essa pomada é para esconder o rosto? Sim, eu acho que sim. Segundo uma testemunha, uma das irmãs tentou vender este imóvel, mas Margarida Bonetti não permitiu. A família chegou a tentar a internação dela, alegando problemas psiquiátricos. Mas o laudo teria comprovado que a mulher não sofre nenhum transtorno. O segundo endereço fica na rua Araújo, neste prédio comercial. A família tem 2 apartamentos de cerca de 140 metros quadrados cada. Os 2 imóveis juntos somam mais de R$2 milhões. Era aqui que o pai da Margarida atendia os pacientes. Ele tinha 2 consultórios no 4º andar. Para se ter uma ideia do tamanho do local, um consultório ali tem cerca de 7 salas e 2 laboratórios. Neste imóvel aqui, as 3 irmãs têm direitos iguais. Foi somente neste local que a dona Lourdes, mãe da Margarida, não deu à filha o direito dela. Ou seja, aqui, se por um acaso eles venderem os imóveis futuramente, as 3 dividirão o valor em partes iguais. Mas é este aqui o principal motivo da discórdia. O imóvel mais caro deixado pelos pais de Margarida Bonetti. Hoje a casa está avaliada em R$15 milhões. Até a morte do pai, as 3 filhas teriam direitos iguais. Só que com o testamento deixado por dona Lourdes, a guerra entre as irmãs se instalou. No testamento, dona Lourdes deixou claro que Margarida ficaria com a parte dela da herança, ou seja, os 50% também desta casa. Margarida, além dos 50% da mãe, também teria parte dela como filha. Mas tinha uma condição, segundo o testamento. Dona Lourdes proibiu que Margarida vendesse este imóvel. Ou seja, ela poderia ficar com ele e com tudo que estivesse dentro. Isso também está detalhado no testamento, mas não poderia vender. Só que, segundo um advogado, somente a Margarida poderia reverter essa situação na justiça. Ou seja,
conseguir vender o imóvel, mesmo com o pedido da mãe. Mas ela não quer fazer isso. As irmãs já insistiram, o que foi motivo de muitas discussões entre elas. Por isso, a família vive em conflito. Se ela vive naquela casa em péssimas condições, como a gente imagina, né, que ela mora lá, então como que ela vai poder se manter dignamente, né? Então, o princípio da dignidade humana prevalece sobre essa cláusula e a Justiça tem entendido e afastado essa cláusula de vários casos. Ela teria essa saída, mas ela não quer, então tem um interesse maior por trás. Exatamente, que eu acho que é o interesse de preservar o patrimônio da família dela. Só que entre preservar o patrimônio da família, né, que é manter a casa, e infelizmente a casa não está sendo conservada, né, e colocando em risco até a própria vida dela. O imóvel é a galinha dos ovos de ouro da família. Há pouco tempo, Margarida recebeu uma proposta de 6 milhões pela casa. Porém, Margarida Bonetti não quis nem saber e bateu a velha e descascada porta na cara dos compradores. Além desses imóveis, o pai também deixou um terreno na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, avaliado em 3 milhões de reais. Mais 15 lotes no litoral sul, outro lote em Ubatuba e uma fazenda em um município de Minas Gerais. O tamanho dessa fazenda corresponde a 38 estádios do Maracanã. E para fechar a grande herança, antes da morte da mãe, foram vendidas 16 barras de ouro por cerca de $650 mil. Hoje, equivalente a 3 milhões e meio de reais, que pertenciam ao pai de Margarida. Tanto dinheiro e mesmo assim Margarida vive em situações precárias. É um grande mistério, né? Inclusive que a polícia precisa desvendar se ela não está sendo, vamos dizer, submissa a alguém, né? Para poder viver nessas condições, ou se é de livre e espontânea vontade, né? E aí parte-se para, vamos dizer, um problema psiquiátrico que a pessoa tenha, né? De não querer viver uma vida, pelo menos com uma dignidade, né? Já que tem tanta herança, assim, tanto dinheiro, né, envolvido, né? E não vive com o mínimo de condições. Para completar, Margarida tem ainda direito a uma herança deixada por um tio, que era solteiro e não tinha filhos. Ele deixou grande parte para o pai dela. E automaticamente, com a morte do Dr. Geraldo Azevedo, Margarida e as irmãs têm direito a 5 mil joias e imóveis desse tio. Por que Margarida se esconde tanto? E o porquê ela afasta as pessoas do convívio dela? O filho, por exemplo, já não tem mais contato com a mãe. Ninguém vem aqui para visitá-la atualmente. Para quem não conhece a história, passa a impressão de uma senhora que mora em situação precária e que foi abandonada pela família. Mas agora que a história foi revelada, as pessoas já sabem que Margarida vive uma vida misteriosa. O jornalista Chico Felitti esteve aqui e contou que eles foram até uma farmácia na região e que ela é conhecida por não tratar bem as pessoas que trabalham para ela, principalmente as pessoas que a atendem. Foi a situação que ele presenciou quando tentou comprar uma máscara nova de proteção, já que a máscara da Margarida estava manchada por conta de um creme, uma pomada, ninguém sabe até agora, que ela passa no rosto. A máscara é bem fechada? Você tá mesmo aí, tem a máscara. Aqui? Isso, ó, essas aqui, Qual ó. delas? Eu costumo usar essa. Essa aqui serve, né? Máscara cirúrgica. Ela pede que a funcionária não encoste na sua máscara. É porque não contamina. Tem lixo, por gentileza? Onde tá? Deixa eu só abrir, tá bom. O jeito que ela trata as funcionárias da farmácia lembra o jeito que ela tratou os funcionários da prefeitura. Outra situação foi na porta da casa, quando ela discutiu com um funcionário que podava a árvore com autorização da prefeitura. Tem dó, né? Tenha piedade da própria árvore. Quando você fez a engenharia agrônoma, você deve ter feito porque você gosta de natureza. Então, é sua obrigação proteger. Quem está fazendo isso, a SERG Paulista, e não é vocês estão trabalhando para eles. Eu compreendo isso. Mas a SERG Paulista está fazendo isso por dinheiro.
para ganhar uma nota preta. Você tá entendendo? Eles, não vocês recebem o salário de sempre, mas eles recebem um dinheirão por uma remoção muito mais que uma poda, tá? E a conversa azeda de vez quando Mari começa a ofender os funcionários públicos. Ó, e o laudo ainda por cima tá errado. Você é esperto. Lê lá no negócio do laudo o seguinte: quando uma madeira tá oca, qualquer madeira, quando você bate ela, faz mais barulho, não faz? Presta atenção. Jogo, né? Presta atenção, Diogo. Quando você bate numa madeira oca, tá tossindo, bota a máscara. É lei, tá, cara? Bota a máscara, é lei. Viu? É lei. Não, vai encher saco de quem tá trabalhando, Não. Dá licença, mano. Ninguém tá roubando aqui, não. É lei. Razão de quê? É lei em São Paulo, uso de máscara. Ah, já é pra ver se ela vai Agora embora, outra questão. Os funcionários desistem de dar atenção à mulher, viram as costas e retomam seu trabalho. Indiscutivelmente, Margarida é muito rica, mas prefere levar uma vida assim. Todo mundo já falava que ela era meia, sei lá, louca, né? A gente nunca sabe qual a verdadeira história, né? Vamos entender essa história, né? Vamos ver o contexto dela, do que vai acontecer nos outros capítulos. Gente, gostou do nosso novo cenário? Gostou do nosso novo programa, Fato em Alerta? Gostei demais, gente. Veja só como ficou a construção do cenário, como estava construindo o cenário e hoje em dia. Fico muito feliz de cada dia a TV Prime News está ampliando cada dia mais novidades para você, telespectador. Muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira, né? Nosso programa já terminou por aqui. Segunda-feira, às 3 da tarde. Conto com o carinho da sua audiência com o SP Tarde. De novo cenário. Você vai conhecer novos cenários daqui da TV Prime News. Boa tarde para vocês, meu povo. Tchau, até segunda-feira.